A nossa conversa de hoje é com o deputado federal do PDT, Dagoberto Nogueira Filho, também presidente do Diretório Estadual e pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Mas antes de falarmos a respeito disso, deputado, qual a situação em Brasília, né, com relação às matérias para a aprovação, já que as discussões hoje estão em torno aí da cassação da presidente Dilma e também do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Tribuna. Bom dia, meu querido, bom dia, Sérgio Cruz, é um prazer muito grande estar conversando com vocês, estou conversando com seus ouvintes. Olha, Brasília está naquele clima ainda terrível, ainda essa situação política ainda bastante grave, todo dia denúncia, todo dia prisões, é uma questão lamentável que isso acaba prejudicando muito o país e as nossas votações. Você vê, nós tínhamos problema aí de votar o orçamento, a DRU, todas essas coisas que envolvia a liberação aqui de recurso, até porque a Dilma estava sem força lá no Congresso Nacional, e depois que o Temer assumiu, mais de 400 deputados hoje o apoio, votamos tudo isso e agora ele começa a liberar recurso. Naquele período não foi votado tudo isso para poder até prender a Dilma, para não negociar com os deputados, para que não facilitasse a vida dela também. Ela ficou com restrição a essas liberações desses recursos, e hoje está tudo aprovado, foi votado a meta, foi votado tudo, medidas provisórias que ela tinha mandado e que a própria oposição era contra, que hoje virou a favor, aí o PT que agora que é contra. Nós do PDT, nós estamos tendo uma postura e estamos votando aquilo que é melhor para o país. Nós estamos com bastante dependência, nós não queremos nenhum cargo aí nesse governo, até porque seria uma incoerência nossa, nós fazemos parte do outro governo, e então nós estamos distantes disso e estamos votando. Quando é matéria de interesse do Brasil, nós estamos votando, e quando nós entendemos que é contra, principalmente quando afeta trabalhadores, essas questões todas, aí nós estamos votando contra. Mas é uma instabilidade, é uma disputa constante, você não sabe quem que é o presidente da casa, na marra um, depois no outro dia na marra outra, não funcionam as comissões, você fica parado lá em Brasília, e de repente vota até 4, 5 horas da manhã, as coisas, tá muito sem pé e sem cabeça. É um clima terrível, mas acho que isso vai ser passageiro. Eu tenho a impressão que esse ano nós acabamos de resolver esse problema político que o Brasil atravessa e consequentemente, melhora a nossa economia. E com essa situação política e econômica do país, como encarar uma eleição para a prefeitura? Olha, eu não sei, eu ainda estou medindo, eu estou fazendo uma pesquisa, como aqui foi comentado muito, essa questão do meu voto, né? Eu votei contra o impeachment e votei com a minha consciência, porque achei que eu não ia cometer uma injustiça se eu tivesse qualquer outra medida, porque ela de fato, na minha avaliação, na avaliação do meu partido e das pessoas de bem, ela não praticou nenhum crime. E ela está sendo punida, tanto é que o próprio Eduardo Cunha havia arquivado esse processo dela. E aí, como o PT votou contra ele lá no Conselho de Ética, ele pegou, refez o pedido e colocou em votação o pedido de impeachment. E é interessante, Marquês, que o próprio Michel Temer, ele também fez pedaladas, né? Ele transferiu também de um ministério para outro, de bancos públicos, que era uma coisa rotineira isso. E a dele não foi votada, a da Dilma foi. Então, essa questão dessa injustiça não dá para você cometer, e porque as pessoas, mas as pessoas estão contra a Dilma porque ela vai mal lá na política econômica. Vai mal, tá errando, ela tinha que ter acertado mesmo. Acho que uma política que estava provocando aí uma recessão, um desemprego, mas nós tivemos também muitos presidentes, o próprio nós tivemos aí o Fernando Henrique com trocas de moedas, porque a crise era profunda. O próprio Lula, né, teve aquela vez que ele chamou lá de marolinha, e acabou saindo. O Sarney, nós chegamos numa inflação aí de 80 e poucos %, e do Fernando Henrique também, com inflações altas, com desemprego alto, e ninguém tirou. As pessoas respeitaram o voto popular, né? Eu acho que no momento correto é que nem foram fazer aqui em Campo Grande. O Bernal estava indo muito mal e todo mundo sabia que ele não tinha nenhuma
experiência administrativa, e aí assume o vice dele também, sem nenhuma experiência administrativa, e foi mal. Mas a hora de trocar é no voto. Não dá para ficar trocando no tapetão, na compra e nesse escândalo que virou aí na Câmara, que é uma vergonha para todos nós aqui de Campo Grande também. Quer dizer, queira ou não, ou escolheu mal ou não, foi o povo que escolheu. Então tem que ser respeitado isso. E aí a gente tem uma luta por esse processo democrático, que foi tão difícil a gente conquistar. Eu tenho uma luta desde da minha época de juventude, eu atuei na Uni, então eu tomei muita borrachada, jatos d'água lá em São Paulo, quando eu fiz direito, fiz administração aqui de empresa, e a gente enfrentou a ditadura, né? E também, eu também me lembro bem que, Sérgio, naquele primeiro momento, quando o regime militar tomou posse aqui do Brasil, o povo aplaudiu. O povo queria aquilo. E 6 meses depois começaram a se arrepender. Então a gente não pode votar porque a população quer aquilo ou porque só é isso. A gente tem que votar com a nossa consciência também e naquilo que nós entendemos que era justo. E eu faço parte de um partido político, um partido de esquerda, um partido trabalhista, e que lutou muito pela legalidade. Nós defendemos a Constituição desde aquela época ali de 64, você se lembra, o Brizola que criou o movimento pela legalidade, e nós, quer dizer, como é que nós vamos ser incoerentes em determinado momento nós somos a favor da legalidade e agora nós somos contra? Quer dizer, essas coisas a gente tem que ter coerência na política, nós temos que ter lado, nós temos que defender aquilo que nós entendemos que é certo. Se a população, num primeiro momento, não entende, a gente tem que apostar aqui no futuro. Eu acho que no futuro eles vão entender o porquê que eu votei, como também as pessoas depois entenderam com tantas gente lutou contra a ditadura naquele primeiro momento e que depois ficamos 21 anos pagando um pato muito grande. Então a gente tem que ter responsabilidade com o país. Eu não me importo muito com o voto de imediato, não. Eu me lembro também que, Sérgio Cruz, quando eu fui secretário de Justiça e de Segurança Pública, eu implantei a lei seca aqui em Campo Grande. E ela foi muito polêmica. Todo mundo era contra. Porque eu exigia, eu fechava os bares de ponta de vila, porque estava quebrando os nossos índices aqui, era altíssimo de violência, de morte, morria 27, 28 pessoas por mês, e aí eu exigi que tinha que ter segurança. Naquela época o cara brigava, pegava a faca, enfiava lá na barriga do outro, e o dono do bar só tinha que chamar a polícia para poder lavar, não tinha nenhuma responsabilidade com o que acontecia dentro do seu recinto, essas conveniências, esses rolos todos que tinham na época, e que tinha que a gente preservar a vida das pessoas. Estava muito alto, porque tinha que fazer alguma coisa para estancar, e a única coisa que eu encontrei naquela época foi isso. Com 2, 3 meses depois da lei implantada, caiu de 27 para 3 homicídios mês, quer dizer, nós chegamos a preservar 25 vidas por mês, aí todo mundo aplaudiu a lei, aí todo mundo queria, né, aí todo mundo queria ser dono dela, ela teve mais de 90% de aprovação. Por quê? Porque a gente teve que ter coragem. E na política, a pessoa que não tem coragem não pode fazer política. Ou então ele vai ter que deixar a coerência dele, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha que é justo, para poder ser uma Maria vai com as outras. E isso eu não quero ser nunca. Deputado, uma das coisas mais difíceis que está tendo hoje para o político brasileiro é provar que é honesto, né? Quer dizer, então, quando você consegue provar que é honesto, então é motivo de regozijo. Até é um pré-requisito, mas hoje no Brasil virou isso. Infelizmente. Até porque o político tem que, o político acusado, ele é que tem que mostrar que não é. E recentemente o senhor passou por um julgamento no Supremo Tribunal Federal e terminou recebendo esse atestado, né, do Supremo. Olha, Sérgio, você não tem noção do que representou isso para mim. Logicamente foi uma ação que nós amamos nessa campanha de Senado, eu estava muito na frente e tinha uma possibilidade muito grande de eleição, e acabou aí um promotor irresponsável. Eu não quero generalizar a instituição, porque eu sempre defendia a instituição e ela tem que ter cada vez mais autonomia mesmo. A gente tem que lutar por isso, que o papel que eles estão fazendo em favor do país é muito relevante. Como tem políticos que também
fazem coisas erradas. Eu tive esse promotor aí que não mediu as consequências disso e me prejudicou muito. E fez minha família sofrer muito, fez meus amigos sofrerem muito, eu sofri muito com isso. E de uma ação que eu já tinha saído do Detran há 3 anos e meio e só pegou pela informatização que eu implantei lá no Detran. Né? Porque quando eu combati a corrupção lá no Detran, é isso que eu também fico indignado, Sérgio, é das pessoas, será que o Dagoberto é capaz de fazer isso? Será que, como que era o Detran antes dele entrar, antes dele sair? Eu não sei se você se lembra, se você me permitir, eu falo rapidinho, a carteira de habilitação era feita no Rio de Janeiro, demorava 120 dias para entregar aqui, era uma corrupção desenfreada com esse negócio de carteira falsa aqui. Nós tínhamos aqui os nossos documentos de veículo, ninguém conseguia vender fora do Mato Grosso do Sul. Pra você ter uma ideia, Sérgio, aqui eu peguei 18 veículos, e veículos assim, Ferrari, Porsche, BMWs caríssimas, legalizadas com nota de peixe, de salmão, que veio do Chile. Esse era o nosso Detran. Né? Os funcionários do Detran tinham vergonha de dizer que trabalhava lá, porque lá todo mundo era corrupto. Eu demiti, Sérgio, 157 funcionários, entre de carreira e terceirizados. Quem demite funcionário, quem faz o que nós fizemos, não pode ter rabo. Lá era um órgão deficitário, arcaico, nós modernizamos e transformamos no melhor Detran desse país. E ninguém levou isso em conta, Sérgio. Quer dizer, as pessoas não questionaram, como é que era esse Detran e como é que transformou depois. E só foi pego o roubo desse moço, aí há 3 anos depois, que ele fazia um desvio da arrecadação do DPVAT. Ele criou um código de barra que caía na conta dele. Ele foi preso, ele foi identificado, grande parte do dinheiro foi devolvido que estava na conta dele, a outra parte a empresa devolveu. Quer dizer, o que eu tenho que ver com isso? Uma empresa, né, que nem estava na minha época, depois ela foi comprada, que na minha época era uma outra empresa, mas me colocaram nessa ação. E agora eu recebo um atestado, né, de que eu... De fato, e se você vê o voto da Carmelúcia, do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Teori Vasque, que hoje está prendendo todo mundo, quer dizer, e num momento, eu tinha até preocupação desse julgamento, porque no momento que tudo político está sendo preso. Então eu fiquei preocupado, nossa senhora, será que eles vão julgar em isenção, porque essa perseguição da política, eu estava muito preocupado, mas os votos deles, né, só faltou mandar prender o promotor de ter me colocado nessa ação, porque não havia nenhum indício e queriam até saber por que eu estava nessa ação. Né? E o próprio Ministério Público Federal, o doutor Janot, também pediu a minha absolvição porque não encontrou nenhum indício em relação a mim. Então hoje eu tenho um atestado, né, das pessoas mais idôneas desse país, né, e que estão acabando aí e prendendo esses políticos corruptos, e me deram de que eu sou honesto. Então hoje eu posso enfrentar todo mundo, né, porque eu tenho esse atestado e esse voto deles, que me senti muito orgulhoso, apesar de ter sofrido muito por isso. Deputado, o senhor chegou a cogitar em acabar com o foro privilegiado. O senhor continua com esse propósito? Tem um projeto? Não, quando eu retomei a Câmara Federal, eu reabri essa emenda constitucional e agora eu tive adesão de pelo menos mais uns 10 parlamentares. E porque não justifica mais, Sérgio, políticos terem privilégio, e na minha época era muito pior do que hoje, quando eu propus. Na época, os políticos queriam que tivesse esse foro, porque quase que 80% era absolvido pela prescrição. Ele ia para Brasília, o Supremo não tem como julgar, porque nunca aquilo é prioritário, e apostava na prescrição, e os políticos eram absolvidos, não só políticos, como as autoridades também, que têm foro privilegiado, eram absolvidos pela prescrição. E eu achava aquilo muito injusto, como acho até hoje. Mas hoje o Supremo tem tido uma agilidade muito maior nos processos, então eles não estão deixando mais prescrever. Mas, por um outro lado, não se justifica. Na época da ditadura, sim, você precisava lá do foro, porque os juízes singulares não tinham
o mesmo poder de enfrentamento para proteger a classe política que era caçada todo dia. Você mesmo foi perseguido, caçado na época da ditadura, e eu me lembro, né, você tinha uma atuação, e quando eu cheguei aqui, o Sérgio Cruz era o grande combatente, é o que enfrentou a ditadura, né, era um homem de muita coragem, né, foi um grande político para essa juventude que não sabe que vê só o Sérgio Cruz como locutor, mas foi um dos melhores deputados federais que o Mato Grosso do Sul teve, e até hoje, Sérgio, a gente encontra as pessoas lá no Congresso e eles falam muito do seu papel e do seu trabalho lá, e eu fico muito orgulhoso de dizer que você também é daqui do Mato Grosso do Sul, né? Foi o que lutou pelos pequenos aí, pelo pequeno agricultor, pela reforma agrária. Você tem uma história fantástica e é lembrada até hoje. Então, essas coisas, Sérgio, a gente tem que ir acabando mesmo, não comporta mais nesse mundo de hoje e nesse processo democrático que nós estamos vivendo, a gente ainda continuar com algumas pessoas com privilégio. Vamos falar rapidinho da sucessão municipal, que esse é o assunto que mais, né? Claro, aproveitou sua presença aqui para explorá-lo aí em outras vertentes aí da informação. Mas a questão que mais nos atrai hoje, que mais chama a atenção, é essa sucessão municipal. Como é que está o PDT? Você falou rapidinho, mas tem alguma negociação do PDT com outros partidos e tal? Olha, Sérgio, eu estou fazendo uma pesquisa porque eu percebo que começa a melhorar essa situação muito antes do que eu imaginava. Eu achava que esse meu voto a favor do impeachment, de que as pessoas entenderam o meu gesto, a minha atitude, essa questão da minha coerência, e isso seria lá para 2018, né? Eu apostei aqui no futuro, né? E aí eu também estou medindo isso, porque como o governo que assumiu era pior e está sendo do que aquele que era, você vê todos os ministros, praticamente sem exceção, envolvidos com a Lava Jato. Então, foi um governo que quis assumir, o próprio Cunha jogou para acontecer isso, que é para protegê-lo, porque ele está para ser preso agora também, né? E se Deus quiser que vai ser preso, porque esse é um bandido comprovado, com tantas contas, e o volume que eles roubaram, né? Às vezes você pega de um parlamentar ali, é de 100 mil, o deles é de milhões, desse povo dele, do Jucá, e agora tem até o próprio Temer aí, já com denúncias também. Isso vai puxando o cordão e não para mais. Já caiu 3 ministros e não vai parar ninguém lá. E as pessoas acreditavam ou achavam que ele saía lá para a rua e não tinha noção de que na hora que a Dilma caísse, achavam que ia ter novas eleições junto com as eleições municipais. E não era verdade. Eles queriam era assumir o poder para trancar, porque sabia que chegava neles, como está chegando, né? E que eles trancavam a Lava Jato e que seriam beneficiados com isso. Mas não conseguiram. A Lava Jato continua forte, a pressão popular está muito forte, a imprensa nacional lutando muito por isso também, né? E o próprio Judiciário, o Ministério Público peitou essa situação, né? E vão tocar e esse povo vão ser penalizados. E aí eu tenho a impressão que com isso tudo, as pessoas vendo quem que ficou, eu tenho a impressão que isso vai diminuindo essa pressão em relação a esse meu voto. Eu estava te contando aqui antes, Sérgio, da gente começar, das pessoas hoje já me cumprimentando. E antes, né, estavam todos bravos comigo. Então, essas coisas mudam, a política é assim mesmo, né? Eu quero medir. E se eu tiver alguma chance de poder administrar a Campo Grande, é o meu sonho, Sérgio. Eu sempre sonhei nisso, não é a primeira vez que eu tento isso, já tentei, já de uma outra vez, e acho que a experiência de gestão que eu tenho como presidente do Detran, como secretário de Justiça e Segurança Pública, como secretário de Produção, por onde a gente passou, a gente fez uma revolução. E agora Campo Grande precisa de um gestor. E se puderem me dar essa oportunidade, eu quero ser. Mas também quero medir para não comprometer aí meu partido, os nossos candidatos a vereador. Se eu não tiver nenhuma chance de ser, em função dessa questão desse voto, aí eu não posso ser e não serei candidato. Então, até o final de semana eu já tenho essa notícia. Mas e o PDT? Não sendo o Dagoberto Nogueira o candidato? Não, nós lançamos... Poderá lançar uma outra, já que também se falou no nome da ex-vereadora Tereza Nami. Exatamente. Ela
foi lançada pelo partido, o partido não quer ficar sem candidato a prefeito, mas ela mesmo entendeu que nós fizéssemos uma pesquisa e eu tivesse mais condições do que ela de pronto abriu mão disso, quer ajudar, né, ou na condição de vice, ou na condição de vereador. A Tereza, ela está acima dessas coisas todas. Eu tenho uma relação muito forte com ela, minha amiga mesmo, me ajudou na minha eleição, a família dela toda, ela afiliou no PDT até pela essa relação que nós temos. E ela é uma pessoa que tem desprendimento em relação a isso. Tanto é que ela de imediato falou: Dagoberto, vamos medir, se você tiver melhor do que eu, é você que vai ser o candidato mesmo, eu apoio do mesmo jeito. Quer dizer, nós não temos problema, lá no PDT isso está muito resolvido. O problema agora é a gente esperar nesse final de semana essa pesquisa ficar pronta e aí a gente tomar uma decisão para começar a conversar com os demais partidos e a gente viabilizar as condições para fazer uma boa campanha. Deputado federal Dagoberto Nogueira, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Um excelente final de semana. Eu que agradeço a oportunidade. Conversamos aí com o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho.